9h01, nós voltamos com o TV Mar News e a gente tem falado sempre aqui sobre a questão do descumprimento do decreto que faz com que pede para que as pessoas fiquem em casa. E a gente vai conversar nesse momento com Maxwell Mendes, advogado criminalista, e vai conversar com a gente a respeito das punições. Esse decreto é para ser cumprido, né? E o último, inclusive, com normas mais rígidas, ele inclusive traz algumas sanções para quem não cumpri-lo. É crime descumprir? Veja só, o último decreto que endureceu as medidas de isolamento, ele prevê que é sim crime descumprir a medida de preventiva, né, as medidas sanitárias, inclusive o crime é o previsto no artigo 268 do Código Penal, né, que é o crime de infração de medida sanitária preventiva. Pois é, e aí o crime então existe. Quem descumprir então está caindo nessa questão da infração de medida preventiva. E qual é a sanção que cabe então para essa medida? O legislador ordinário, quando previu esse crime do artigo 268, ele previu uma detenção de 1 mês a 1 ano e a imposição de multa. O decreto do governador acrescentou que o indivíduo que for pego infringindo a determinação do poder público ainda pode sofrer uma multa que vai até 50 mil reais. Né? Ou seja, o mínimo que ele estabeleceu no parágrafo 1º do artigo 11 foi que a imposição seria de 5 mil reais, no mínimo, para a pessoa física e de 25 mil reais para a pessoa jurídica. Agora a gente percebe que apesar dessas medidas, né, apesar dessa questão de tratar essa situação como um crime, a gente ainda percebe que as pessoas não têm de fato levado a sério a questão do isolamento social. O que você acha que está acontecendo? Veja só, na verdade falta uma conscientização da população nesse sentido, né, porque inclusive o próprio decreto ele estabeleceu que até passear com o animal ou qualquer medida recreativa tem que ser utilizada a máscara. Então, é uma imposição que visa prevenir a propagação desse vírus, né? Então, falta mais uma conscientização da população e talvez até o endurecimento desse decreto para que veja se há uma possibilidade de conseguir conscientizar a população, que creio que grande parte já está conseguindo. E fica a cargo da polícia fazer essa fiscalização? Sim, o decreto ele estabeleceu que o agente de segurança pública e o agente de saúde são responsáveis pela fiscalização, né, da infração desse crime. O que acontece? O artigo 12 do decreto estabelece que pode inclusive incidir prisão em flagrante, né, dos indivíduos que são pegos infringindo esse decreto. E aí, fazendo essa prisão em flagrante, o indivíduo ele subiria para a central de flagrantes? Qual seria o trâmite? Sim, exatamente. Veja só, o procedimento, na verdade, o crime do artigo 268 trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, que é aqueles crimes cuja pena máxima não superam 2 anos. Esses crimes têm um procedimento que são da lei do juizado especial. O que acontece? Ele vai até a central de flagrante, chega lá, é lavrado um TCO. Se ele não for encaminhado a um juizado especial imediatamente, ele pode assumir o compromisso de comparecer quando for chamado. Se ele assumir esse compromisso, a própria Lei 9.099 estabelece que ele pode ser liberado, né? E aí não se imporá a prisão em flagrante. Ele é liberado assumindo esse compromisso. Mas é necessário pagar alguma multa? Sim. Por quê? Porque a penalidade penal não impede a penalidade administrativa, que foi imposta pelo próprio governador no decreto. Então, ele só pode sair mediante o pagamento da multa? Não necessariamente que ele vai sair mediante pagamento. As responsabilidades são distintas, né? Ele vai sair sem a imposição da prisão em flagrante e da fiança, mas o governo irá impor a ele essa multa que é no mínimo de 5 mil reais. E como é que funciona se essa questão da fiscalização do flagrante for feito pela população? A população também tem o poder de dizer, olha, eu estou flagrando aqui pessoas caminhando na orla, inclusive sem a utilização de máscara. Isso serve também como um aparelho para fazer esse controle? Sim, perfeito. É até indicado que sim, né? A população ela tem o poder de prender um indivíduo em flagrante delito. Entretanto, muitas vezes não se consegue. Por quê? Por causa dos aparatos de segurança que a gente não tem, né? E aí você estaria desafiando uma pessoa também.
Então, o que é que é indicado a população fazer? Ligar para os agentes de segurança pública que se dirigem até o local e irão fazer essa prisão em flagrante. E quando a gente fala sobre crime contra a saúde pública, seria também, essa questão também se enquadraria nessa situação? Sim, veja só, o próprio crime de infração de medida sanitária preventiva é um crime que está no capítulo de crimes contra a saúde pública. Né? Ele prevê o quê? A prevenção da incolumidade da população. Né? Então, é um crime que protege justamente a população contra qualquer risco de contágios. Inclusive, o próprio legislador, ele quando previu esse crime do artigo 268, ele estabeleceu que a medida visava prevenir o quê? Tanto a introdução como a propagação de uma doença contagiosa. Por isso que o crime está estabelecido dentro do próprio capítulo de crimes contra a saúde. E aí, se configurando como a questão do crime contra a saúde pública também, a gente tem um agravante quando a gente fala também a respeito das pessoas que podem estar com o vírus e continuam circulando. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que está com vírus e encontro com ela, sei que ela está contaminada e encontro com ela em um supermercado fazendo compras. Qual é o procedimento diante dessa situação e quais sanções? A penalidade para essa pessoa poderia ser maior? Veja só, dentro do artigo 268 existe uma imposição de uma forma majorada, que seria para as pessoas que trabalham na saúde pública, né, ou para aquelas que exercem uma profissão de saúde, o qual a pena ela elevaria de até 1/3. Já para quem está com a doença e ela propaga intencionalmente, seria imposto outras medidas, né? Essa medida que o governador ele decretou lá é justamente para evitar, e aí a pessoa, estando doente ou não, evitar que ela propague. É por isso que faz a imposição da utilização da máscara. E a essas pessoas que estão doentes e circulam por áreas comuns, elas podem utilizar a doença como um fato para não precisar ir à central de flagrantes? Teria como acontecer algo do tipo? Na verdade, isso seria até uma situação atípica. Né? Por quê? Porque ele estando doente ou não, ele deveria ser, o procedimento é que ele seja levado à delegacia para que seja cumprido o procedimento. Lógico que vai utilizar todos os métodos de prevenção àquele indivíduo, como a utilização de máscara e todos os demais métodos que sejam provenientes para aquela situação. Né? Hoje a gente tem uma situação atípica, inclusive no próprio presídio, né? Que o quê? Que a gente tem uma relação de doenças que estão sendo liberadas, né? Que os indivíduos podem ser liberados e aí prisão domiciliar, ou então assumindo o compromisso de, após essa pandemia, voltar ou impor a tornozeleira eletrônica. Perfeito. Então, só para a gente deixar claro para quem está nos acompanhando, Maxwell, a gente precisa estar atento porque o descumprimento do decreto configura crime, sim, não é isso? Só para a gente frisar para quem está nos acompanhando, configura crime, sim, e é necessário que a população esteja atento e que haja, inclusive, como um agente fiscalizador. Perfeito, né? Então, existe o crime é real, está previsto no Código Penal, no artigo 268. Existe o decreto tanto do governador, como também a imposição do próprio legislador ordinário. É crime, a população deve ter muito cuidado, né, ao infringir uma medida sanitária que visa prevenir a propagação da doença e deve, além de tudo, agir como um agente que vai fiscalizar. Né? Por quê? Porque, por mais que seja imposto pelo agente de saúde ou de segurança pública, a população tem um papel também de fiscalizar qualquer medida. Ok, olha, eu gostaria muito de agradecer a tua participação aqui no TV Mar News, esclarecendo para a gente essas dúvidas a respeito de um crime que tem sido cometido bastante e que algumas pessoas, de fato, não têm levado a sério, né? Não. Olha só, a gente falou ontem a respeito, inclusive entrevistamos aqui via Skype, aqui no TV Mar News, a questão dos alunos que estão pedindo para que o Enem seja adiado. A gente tem, inclusive, aqui algumas imagens desse tuitaço, né, desse movimento online que aconteceu, que está acontecendo no dia de hoje. A gente tem aí essas movimentações para que vocês possam acompanhar aqui com a gente. Olha, não é uma questão de escolha, é de necessidade.
A gente aí, sabendo já que as inscrições para o Enem já abriram e que a gente tem essa necessidade dos alunos se prepararem de forma melhor e de forma igualitária também. Mais de 6 milhões de estudantes de escola pública não possuem acesso à internet e não estão assistindo aulas devido à pandemia da Covid-19. Por isso, nós estudantes estamos organizando um protesto virtual pelo adiamento do Enem. Nos ajude, compartilhe com a tag Adia Enem. A gente tem também aqui outras informações, aqui, olha, um outro Twitter. A pandemia de Covid-19 é uma realidade que impossibilita a ida dos jovens à escola. O Ministério da Educação precisa enxergar o povo brasileiro e guiá-lo de forma justa para a formação superior. O não adiamento do Enem vai na contramão das necessidades dos estudantes. Esse é um movimento que a gente está vendo acontecer hoje. A gente tem outros Twitter também aqui rolando nesse momento, né? Todos pedindo o adiamento do Enem diante dessa necessidade em que tantos estudantes não têm, passam por essa realidade de não ter acesso à internet de forma, da forma necessária para que eles possam se preparar para o Enem. E a gente continua também falando ainda sobre essa questão da escola, essa questão de estudantes, de estudo e educação. E a gente volta a lembrar que ontem o Tribunal de Justiça, então, pediu para que esse desconto, estava havendo um imbróglio aí, né? Então, pediu para que essas escolas, as escolas privadas, então, dessem o desconto, concedessem um desconto de 30%. E a gente vai conversar sobre isso agora via Skype com o promotor Marques Martins, promotor de Justiça. Bom dia para você, tudo bom, promotor? Bom dia, como vai? Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, uma vitória, então, para os pais, né, que estavam tão preocupados com essa situação, e uma vitória também para o Ministério Público. Pois é. Felizmente, o Tribunal de Justiça, atento aos reclamos sociais, aos reclamos da sociedade, dos pais de alunos, deu provimento ao agravo de instrumento que foi interposto pelo Ministério Público contra a decisão que tinha denegado o pedido de desconto das mensalidades escolares. Esse pedido ele é necessário, se faz necessário para que haja um reequilíbrio do contrato de prestação de serviço, uma vez que o que foi acertado, o que ficou acordado na fase pré-negocial foram aulas presenciais. E são essas aulas presenciais que nós estamos, que os pais dos alunos estão questionando. As aulas como vêm sendo prestadas hoje, e é louvável que estejam sendo prestadas até de forma virtual, mas há indubitavelmente um desequilíbrio contratual, há uma sobrecarga enorme com relação aos pais de alunos, muitos problemas, muitas variantes, como essas que você falou, né? A qualidade do ensino não vem sendo ofertada de forma satisfatória. E esses e outros motivos foi o que levou o Ministério Público a pedir ao Judiciário essa providência. Além desse desconto de 30%, né, que foi conseguido, há também a possibilidade de se fazer o distrato entre a escola e o aluno, os pais dos alunos, não é isso? Sim, é verdade. Foi um dos pedidos que foi feito pelo Ministério Público, foi que, primeiro, que a escola ela não colocasse, não interpusesse nenhum embaraço na questão da solicitação dos pais quanto a documentações escolares, que estava ocorrendo constantemente em várias escolas, onde as secretarias estavam fechadas e os pais de alunos, às vezes, quando tinham um canal virtual, faziam essa reclamação, mas nunca eram atendidos, e essas escolas, elas sempre informavam aos pais que essa documentação só poderia ser disponibilizada com o retorno às aulas presenciais. E o outro fator foi esse que você acabou de citar, que é a questão
não inserir os pais no sistema de proteção de crédito em caso de inadimplência. Inadimplência gerada a partir do mês de março, que foi justamente quando ocorreu, quando eclodiu essa questão da pandemia. Então, a realidade é que muitos pais de alunos tiveram perda de renda, foram despedidos, alguns tiveram redução na sua carga de trabalho e, consequentemente, redução do seu salário, fecharam empresas, enfim, uma série de acontecimentos que reduziu, evidentemente, a renda familiar e que os levou à inadimplência. Ninguém é inadimplente porque quer. Às vezes você tem que optar entre até, às vezes, ir comer e pagar uma escola. E a gente não está pedindo, nós não estamos pedindo, fazendo apologia ao calote. O que a gente quer é que essas pessoas não sejam inscritas no cadastro de proteção ao crédito por conta dessa fase que eles estão passando. A partir de março até agora, se houver inadimplência, as escolas não coloquem essas pessoas no cadastro. Evidentemente que esses valores em aberto, eles vão ser sim pagos. E sobre a questão dos contratos em que os pais pretendem, têm a vontade, então, de fazer o distrato do contrato, ou quando ele quer, então, eu quero retirar o meu filho da escola porque eu tenho preocupação com o que vem acontecer daqui por diante, a escola, ela tem que aceitar também essa questão? Sim. Foi uma determinação judicial que foi pedida também pelo Ministério Público. Na decisão está bem clara, e se você me permite, eu vou até ler o comando judicial. O juiz, o desembargador, ele determinou que as escolas, permitam a imediata rescisão contratual ou suspensão do contrato, sem interposição de multa, independente do resguardo de vaga para o próximo ano. Ressaltando que a instituição pode sim exigir taxas de matrícula e outros acessórios na futura renovação, mas não agora. Ok. E aí os pais que querem então fazer o pedido desse desconto do 30%, os pais também que querem ir lá pedir para que o contrato seja cancelado, o que é que ele pode fazer? Vai munido dessa decisão do Tribunal de Justiça, ou é só chegar lá e as escolas já estão sabendo e devem cumprir essa lei? Olha, o Poder Judiciário ele está providenciando a citação das partes agravadas, de todas as escolas, através dos meios necessários. Nós sabemos que, nesse período de isolamento social, há uma dificuldade imensa no que se refere ao cumprimento desses mandados de citação. Sobretudo porque nós estamos falando aí em quase 150 escolas. Mas as pessoas que desejarem fazer essa suspensão, esse cancelamento do contrato, eles primeiro busquem os canais de atendimento da escola. A escola está funcionando a secretaria? Ótimo, então faz o requerimento por escrito, protocola na escola. E essa pretensão, inclusive, junto a uma cópia da decisão judicial. Não, a escola está fechada, não tem secretaria aberta. Qual o canal virtual da escola? Protocola isso através do e-mail da escola, protocola esse requerimento através de qualquer canal que a escola disponibilizou para os pais, juntando, claro, a decisão judicial. A gente tem, como o senhor bem frisou aí, uma lista de quase 150 escolas, né? Mas e as outras menores que não entraram nessa lista? O que é que os pais devem fazer? Olha, nós estamos, desde que foi publicada essa decisão, nós já estamos com a lista que foi fornecida pelo Conselho Estadual da Educação, onde ele tem a relação das escolas de forma atualizada. E pela informação a gente teria mais ou menos ali aproximadamente umas 280 escolas, 290 escolas. Nós estamos nos debruçando sobre essa lista, fazendo um cotejo com as escolas que já foram
citadas no rol, que já foram demandadas pelo Ministério Público para a gente inserir essas novas escolas. Independente disso, os pais de alunos que tenham filhos que estudam em escolas privadas e que não foram relacionadas nessa ação do Ministério Público, eles podem pedir ao Ministério Público a inclusão dessa escola, encaminhando o nome da escola. Gostaria que fosse incluída a escola do meu filho, a escola é essa. Aí cita a escola, se souber o CNPJ da escola e o endereço, ajuda muito. Coloca lá nos canais de comunicação do Ministério Público, só entrar no site do Ministério Público, mpal.gov.br. Você vai entrar no site do Ministério Público, lá tem os canais de direcionamento de reclamações, seja através da ouvidoria, seja através do site e do endereço virtual da própria Promotoria de Defesa do Consumidor, que é o site pj.consumidor@mpal.mp.br. Então, pode fazer, os pais sim podem fazer essa solicitação diretamente ao Ministério Público, e a gente, em paralelo, vamos também observar essa lista atualizada do Conselho para poder incluir essas escolas. E a questão das faculdades particulares também, elas se enquadram também nessa situação? Sim, é evidente que sim. Não foram alcançadas pela decisão judicial, porque na ação a gente não colocou, e nós fizemos a menção disso. Quando ajuizamos a ação, existiam algumas entidades de ensino superior que eram fundações. Por serem fundações, o Ministério Público, através da promotoria específica de fundações, ela tem o dever de velar pelas fundações. Então, é uma situação diferenciada, mas que nós estamos trabalhando com relação a essas entidades de ensino superior, ou para fazer o desmembramento das faculdades que sejam fundacionais, para as que sejam eminentemente privadas, e tentar já também adotar as providências necessárias. Lembrando, eu verifiquei nessas últimas semanas que a Defensoria ingressou com uma ação contra uma faculdade específica, salvo engano não me lembro qual foi, mas foi contra uma específica. Nós estamos também vendo essa questão das faculdades, sobretudo as faculdades privadas. Muito bem. Cabe recurso ainda por parte das escolas? E como é que fica se elas entrarem com recurso? Sim, veja, a decisão não é uma decisão que transitou em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso. Foi apenas uma decisão favorável em sede de agravo de instrumento, que cabe aí a interposição de vários recursos. Se houver o trânsito de julgado, se houver um consenso com relação a isso, por parte das escolas, se resolveria nesse primeiro momento, e é o que a gente espera que aconteça. Mas sim, cabe recurso. À legislação específica, ela contempla várias medidas judiciais. Espero que a situação pare por aí. Se não parar e houver recurso, nós vamos também atuar e levar esse pleito, que nós acreditamos que seja o mais justo, até as últimas instâncias que forem necessárias. Tá ok, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Parabéns mais uma vez pela atuação do Ministério Público, sempre a favor da população. Nós que agradecemos a imprensa por esse papel tão importante que é divulgar, prestar esse serviço de informação pública. Obrigada, bom dia para o senhor. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News.